Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Boa noite, né? Espero que estejam bem. Bom, nós começamos algumas semanas atrás, né? Que aí a gente parou para fazer revisão, avaliação, né? Então, há algumas semanas atrás, a gente começou a falar sobre isso daqui, ó, as fases, lembra? As fases pré-analítica, analítica e pós-analítica dentro de um laboratório. E aí a gente terminou, né, falando sobre os processos pré-analíticos, né? E aqui só para a gente complementar sobre ele um pouquinho, se bem que a gente vai indo e voltando. Eu coloquei um pouquinho mais falando sobre alguns erros, né? Alguns processos pré-analíticos que são difíceis de monitorar, né? Então, a gente tem processos como de identificação, preparação do paciente e coleta da amostra. Complicado a gente monitorar isso, porque, por exemplo, será que o paciente teve uma preparação? Será que é real aquilo que ele está dizendo sobre a sua preparação? Né? Então, será que ela foi correta ou não? Será que está identificado no nome correto? Será que a coleta foi feita com anticoagulante correto e da maneira exata, né? Então, são erros mais difíceis de monitorar. Então, tudo isso daqui é um erro que pode acontecer a nível de fase pré-analítica. Então, erro no emprego do anticoagulante, conservou inadequadamente, centrifugou em tempo ou velocidade errada, não homogeneizou uma amostra, foi colher e colheu muito rápido, a amostra sofreu hemólise, troca de amostras ou identificações erradas. São os erros mais comuns que não poderiam acontecer, mas que infelizmente acontecem, tá? E tem que ter muito cuidado quanto a esse tipo de erro aí. Então, a gente tem sempre um manual de coleta, né? E esse manual ele precisa ser seguido. Então, nesse manual de coleta, nós temos lista dos exames e com toda a instrução, tá? De como o paciente deve ser preparado, qual material deve ser colhido, horário. Por exemplo, coleta de cortisol tem o horário e tem o jeito de preparação correta. Você tem que deixar o paciente em repouso. Se você não souber, você como técnico, não souber de todos esses detalhes no momento aqui da coleta, pessoal, isso vai ser muito arriscado, tá? Perdão, vai ser muito arriscado. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma coleta errada e que esse material vai tocar para a sessão e vai dar algum tipo de alteração, né? Então tem que ter muita consciência nesse tipo de coleta, tá? Nesse tipo de fase aí analítica, né? Bom, transporte é outra coisa que a gente tem que saber de que maneira esses materiais precisam ser transportados, né? Então tem que respeitar o tempo e a natureza dos exames, qual que é a temperatura que eu preciso colocar. Eu tenho que mandar ele congelado ou eu tenho que mandar ele só gelado, né? Porque existe uma diferença, né? Então, tem que ter também uma segurança para quem está transportando, tá? E tem que ter um registro de todas as amostras que eu recebi, né? E de que hora essa amostra chegou, porque tem exames que tem que ser feito em máximo de 2 horas. Será que está respeitando esse prazo máximo ou não, tá? Bom, as amostras, né? Existem alguns critérios que a gente pode aceitar e outras que devem rejeitar. A gente também tem que ter essa consciência, né? Então, uma amostra que foi armazenada em local incorreto, eu aceito ou rejeito? Rejeito, né? A amostra que não está no tempo, né? Que não foi com tempo especificado, eu rejeito. Ou amostras que não está rotulada, né? Tudo isso tem que ser rejeitado, tá? Então, amostras com identificação inadequada não devem ser processadas, né? Então, para isso, para que esses processos pré-analíticos sejam padronizados, é necessário que nós todos sigamos os procedimentos, os protocolos de controle de qualidade. Caso contrário, né, aquele padrão de amostra não vai ser processada e liberada da maneira devida. Aqui eu só coloquei para vocês umas orientações quanto à coleta e envio de amostras, que é a orientação que o LACEN passa. Aqui está Paraná, porque foi a referência que eu peguei, era de um laboratório do Paraná. Mas isso, obviamente, não vai mudar em nada. Então, a gente tem que lembrar, vou grifar os principais, que as amostras têm que ser acondicionadas em saco plástico e identificada. Outro principal, tem que ser identificada com o nome completo do paciente, de onde está vindo, qual o exame e a hora de que colheu, tá? Enviar um tubo de soro para cada exame a ser realizado, com volume adequado. E aqui, por fim, a outra orientação é isso, que a caixa de isopor deve conter quantidade de gelo reciclável compatível com a quantidade de material. E enviar uma cópia da requisição para cada exame. Pessoal,
Essas orientações, caso vocês não as sigam, e nas caixas também tem que estar escrito remetente, né? Para que seção vai, olha lá, seção de vírus, seção de imuno. Caso vocês não cumpram essas orientações, o LACEN vai devolver essas amostras para vocês. E aí vocês vão ter um novo trabalho de chamar o paciente novamente, de colher a amostra novamente. Então, evitem o trabalho dobrado, tá? E evitem chamar a atenção de que a amostra foi enviada de maneira correta, tá? O LACEN é o laboratório central, né? Onde até as pesquisas, amostras de COVID estão sendo processadas muito lá, ali do lado do HDT, e eles são bem criteriosos, como vocês podem ver. O LACEN, o Hermes Pardini, caso essas amostras não estejam sendo transportadas da maneira ideal para eles vão devolver, tá? Então, tem que estar atento a esses processos, tá bom? Aí, olha lá, colocar os dois lados opostos com as informações. Esse lado para cima, cuidado, frágil. Outro ponto legal de a gente informar é que as rotinas têm que ser enviadas até no máximo quinta. Por quê? No outro dia é sexta-feira. No sábado, muitas vezes não trabalha ou a rotina não é igual. Então, se você mandar na sexta, essa amostra vai ficar parada sábado, domingo, 2 dias e só vai ser processada na segunda. Então, tem isso também, tá? Então, só enviar na sexta, emergência. Tá ok? Bom, a padronização dos processos analíticos, para a gente falar um pouquinho agora deles, né? A gente tem que ter 2 critérios em mente: confiabilidade e praticidade. Então, eu tenho que ter precisão, exatidão, sensibilidade, especificidade e linearidade de uma amostra, né, para que um processo analítico ele seja validado. E além disso, eu tenho que ter volume e tipo de amostra suficiente, né, duração do ensaio ideal, tá? Eu tenho que estabilidade reagente, que senão essa minha fase analítica não vai se fazer da maneira que se deve ser feita, né? Equipamento, custo, segurança pessoal qualificado e suficiente para que esses processos analíticos sejam validados e padronizados, tá? Então, tudo isso tem que ser respeitado. A fase analítica, a gente sabe que não acontecem tantos erros assim, mas, né, podem aparecer. Erros como? Então, a gente tem que ver variáveis importantes, como a qualidade da água deionizada, a limpeza das vidrarias. Uma vidraria que está suja vai interferir no resultado do seu exame, tá? E equipamentos calibrados, tá? Então, isso daqui são as principais variáveis que a gente tem que observar. A água deionizada, pessoal, tem que passar por processo de, vou dizer, calibração, né? Verificação anualmente, tá? Então, assim, porque a gente tá confiando naquela água, que ela tá realmente livre dos íons, né? Das impurezas, mas é necessário que ela passe pelo controle de qualidade, tá bom? Então, os processos analíticos a gente tem que ver bem com relação a essas 3 variáveis que são extremamente importantes. Calibrar pipeta, calibrar equipamento, são os principais, ok? Então, nesses processos analíticos, né, a gente tem como se fosse um POP ali também desses processos, tá? Então, eu tenho que ter em cada um nome do procedimento, em que esse método está fundamentado, para que eu faço, qual que é a amostra que eu tenho que colher, tá? Então, valor de referência, o que significa os valores, tudo isso daqui eu preciso ter em mente, eu preciso ter, né, nesse registro, para que esses processos analíticos, então, também sejam validados. Caso contrário, pessoal, se houve um erro aqui, ó, por exemplo, aqui no cadê? Perdi aqui agora. No uso no equipamento, aqui. Houve um erro no equipamento que está em uso, né? O processo ele não vai ser validado, tá? Então, isso faz parte de fase analítica, tá bom? E para a gente entrar aqui um pouquinho em pós-analítica, o que inclui, né? Inclui o cálculo de alguma reação, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. O cálculo de alguma reação, a análise dos resultados, a liberação do laudo, o armazenamento da amostra do paciente, transmissão e arquivamento e a consultoria técnica. Esse armazenamento tem que ter cuidado, por quê? Esse armazenamento aqui que a gente está dizendo é que, por exemplo, uma amostra ela nunca é desprezada quando, já fiz o exame dela, então já posso jogar fora. Pode não, tá? Então, geralmente a gente deixa pelo menos uma semana, porque se der algum problema que precisar repetir, a amostra tá ali, tá? Então, assim, esse armazenamento é nesse sentido, tá? Resultados arquivados,
um laudo que foi liberado de uma maneira incorreta, né, pelo profissional biomédico, um cálculo que foi feito de uma maneira errada, tudo isso vai alterar no resultado, na qualidade do exame que está sendo passado para esse meu paciente. Então, é importante que a gente padronize, tá? Então, os cuidados básicos que são necessários que haja, né, com esse tipo de amostra, é ter um POP de atendimento, é ter a identificação correta daquele paciente, certo? Com todas as orientações passadas de maneira efetiva, como de que maneira o paciente precisa se preparar, qual o horário da coleta, né, qual o material a ser colhido, os tipos de amostra, tá? Todos esses cuidados básicos precisam ser tomados. Caso contrário, a gente vai ter alterações como essas. Tá bem pequenininho, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês pelo menos verem. Por exemplo, o tempo de estase. Se você deixar o paciente garroteado muito tempo no momento da coleta, pode afetar, por exemplo, componentes como enzima, proteína, substâncias ligadas às proteínas como colesterol, triglicérides, então tudo isso vai se alterar. Se o paciente não fizer o jejum correto, vai alterar glicose, triglicérides, colesterol. E aí tem muitos médicos que estão dizendo por aí que não precisa do jejum, né? Até onde será que realmente isso não é necessário, né, pessoal? Efeito de medicamento que pode alterar os resultados, pode gerar um falso resultado, ou o uso de anticoagulante errado, nesse caso aqui, né? Tô trocando aqui, que pode também gerar resultados errôneos. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo nessa padronização, porque senão, pessoal, a gente vai ter erros, tá? Erros gravíssimos, né? Dentro desses cuidados analíticos, né? E esses erros podem acarretar em sérios riscos para o paciente, né, pessoal? Sérias consequências. Então, cuidados analíticos aqui para a gente encerrar sobre ele seriam cuidados como, por exemplo, a centrifugação. Vai depender de qual amostra você está trabalhando, né? O tipo de amostra, se é soro, se é plasma ou se é sangue total, né? E aí existem os exames para se fazer em cada uma desses tipos de amostra. Então, hemoglobina glicada, tem que colher sangue total, senão o exame dá errado. Ureia, né? Glicose. O ideal é que se colha o plasma fluoretado. Então, assim, são cuidados que realmente a gente tem que ter para evitar esses erros. O banho-maria tem que ter um aquecimento lento e uniforme, sem exceder 100 graus. Olha só, tá vendo? São coisas básicas. O deionizador também, né? O deionizador também, como eu falei, tem que passar por controle de qualidade, né? Então, são coisas básicas que remetem a esses cuidados analíticos que a gente está dizendo, tá bom? E, por fim, a limpeza de vidrarias, de pipetas e tubos, tá? De que maneira isso deve se proceder, bom? Então, tudo isso entra nas fases analíticas de um laboratório e também gera erro, e muito erro, tá? Então, hoje eu quis passar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Aqui, só uma imagem mostrando, né, todos esses profissionais com os EPIs, né, dentro de um laboratório. Aparentemente, parece que tá tudo certo, né? E é assim que a gente tem que tentar proceder, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Tentei não me delongar muito para o vídeo não ficar tão extenso e cansativo para vocês. E é isso. Obrigada e até a próxima, meninos.